E aí, pessoal, tudo pronto para a gente começar mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aprofundar nessa nova resolução conjunta do número 13. Essa resolução deu o que falar. Deu mesmo. E confesso que até me deixou um pouco de cabelo em pé no começo. Afinal, ela muda as regras do jogo para investidores estrangeiros que querem aplicar dinheiro aqui no Brasil, no nosso mercado financeiro. É um tema super importante, né? A gente vê o Brasil cada vez mais no radar desses investidores. Pois é. E essa resolução, que saiu quentinha do forno em dezembro do ano passado, já está valendo desde o comecinho de 2025. Uhum. E ela promete, né, organizar e facilitar todo esse processo de investimento estrangeiro. Mas me conta, você que é especialista em regulamentação do mercado financeiro, o que muda na prática? O que muda de verdade para quem quer investir no Brasil? Olha, a resolução tem bastante detalhe técnico, a gente sabe disso. Mas no fundo, no fundo mesmo, o que ela busca é criar um ambiente mais justo, sabe? Um ambiente igualitário para todos os investidores, tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros. Ah, tu entende? A ideia é que todo mundo tenha acesso aos mesmos instrumentos financeiros, com as mesmas regras, as mesmas exigências, os mesmos limites. Então quer dizer que agora, sei lá, o investidor lá da Europa, por exemplo, vai ter as mesmas oportunidades que o brasileiro que investe aqui. Em teoria, sim. Claro que ainda existem algumas diferenças, algumas limitações, principalmente em relação ao ambiente de negociação. Uhum. Mas a resolução tenta, digamos assim, nivelar o campo de jogo. Interessante. Mas me diz uma coisa, essa resolução se aplica a qualquer estrangeiro que queira investir aqui no Brasil? Tipo, meu primo que mora no Canadá e quer aplicar um dinheirinho na Bolsa Brasileira, ele precisa se ligar nessa resolução. Com certeza. Essa resolução conjunta número 13, ela vale para todos os não residentes, como eles chamam, né? Isso inclui pessoas físicas, empresas, fundos de investimento, Sei. qualquer um que não seja residente no Brasil e queira investir por aqui. Então meu primo canadense que se cuide. Brincadeira. Mas falando sério, o que ele precisa fazer para estar em dia com essa nova regulamentação? Bom, a primeira coisa é entender que ele vai precisar de um representante aqui no Brasil. Um representante. Tipo um advogado ou algo assim? Pode ser um advogado, sim, mas geralmente quem atua como representante são instituições financeiras ou outras empresas que são autorizadas pelo Banco Central a fazer esse papel. Entendi. Eles atuam como uma espécie de intermediário entre o investidor estrangeiro e o mercado brasileiro. Ah, tá. E qual que é a função principal desse representante? Ele cuida de um monte de coisa. Desde registrar o investidor na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, até enviar informações sobre as operações que o investidor faz para o Banco Central, para a própria CVM. Aham. É como se fosse um braço direito do investidor estrangeiro aqui no Brasil. Caramba, então parece ser bem importante. Mas e se meu primo quiser fazer só um investimento pequeno, tipo comprar algumas ações, ele ainda precisa de um representante. Né? Que tá. A resolução, ela tem algumas exceções para investidores pessoa física. Em alguns casos, eles podem ser dispensados da necessidade de ter um representante do registro na CVM. Sério? Que legal. Me fala mais sobre isso. Acho que meu primo vai gostar de saber. Por exemplo, se ele quiser investir em valores mobiliários com o próprio dinheiro, sem usar nenhum tipo de estrutura mais complexa, ele pode se livrar dessa burocracia toda. Ufa. Que alívio para o meu primo. Mas imagino que deu ter limites para esses investimentos, né? Sim, claro. A resolução define um limite de 2 milhões por mês por intermediário para aportes sem representante. Entendi. Então, se ele quiser investir mais do que isso, vai precisar de um representante de qualquer jeito. Exatamente. Acima desse valor, a coisa já fica mais séria, a necessidade de controle aumenta, o acompanhamento também. Faz sentido. E falando em investimentos, a resolução também fala sobre os Depositary Receipts, os famosos DS, né? Você pode explicar pra gente, em bom português, o que são esses bichinhos? Claro. Imagina que seu primo quer investir na Petrobras, mas não quer comprar ações diretamente na Bolsa Brasileira. Ah, Os DRs são uma alternativa para isso. tipo um atalho para investir em empresas brasileiras. Isso mesmo. Os DIS são certificados que são emitidos lá no exterior, mas que representam ações de empresas brasileiras. Então, em vez de comprar ações da Petrobras na B3, seu primo pode comprar um DR da Petrobras na Bolsa de Nova York, por exemplo. Que interessante. E quem garante que esse DR realmente vale o mesmo que a ação da Petrobras aqui no Brasil? Por trás dos DS existe uma instituição que a gente chama de depositária que fica responsável por guardar as ações da empresa brasileira que lastreiam esses DS. E essa instituição precisa ser regulamentada e supervisionada pelas autoridades financeiras do país dela. Ah, então tem toda uma estrutura por trás para garantir que os DS sejam confiáveis. Sim, também. Mas me diz uma coisa, só ações podem ser usadas para criar DS?
Não. A resolução lista outros ativos que podem ser utilizados como lastro para esses DSs, como títulos de crédito emitidos por bancos, letras imobiliárias garantidas. Entendi. Enfim, tem uma variedade. Então quer dizer que o investidor estrangeiro tem um leque de opções para escolher, dependendo do tipo de investimento que ele quer fazer, né? Exatamente. E essa variedade é importante para atrair diferentes perfis de investidores, Ah, desde os mais conservadores até os mais arrojados. legal. Mas e a empresa brasileira que tem as ações dela representadas por um DR, ela tem alguma responsabilidade nesse processo? Com certeza. A empresa, que a resolução chama de empresa patrocinadora, precisa assinar um contrato com a instituição depositária definindo as regras do jogo. Entendi. É tipo um casamento entre a empresa brasileira e a instituição depositária com o DR sendo fruto dessa união. Quisos, boa analogia. E a resolução define regras específicas para esses casamentos, principalmente quando a empresa patrocinadora é um banco. Por quê? O que muda nesse caso? Se o lançamento do DRI puder mudar quem controla o banco, a resolução diz que o poder de voto dessas ações fica suspenso até que o Banco Central aprove a transferência ou a alteração do controle. Ou seja, o Banco Central tem a palavra final para garantir a estabilidade do sistema financeiro, mesmo quando a coisa envolve DRs emitidos lá fora. Exatamente. É uma forma de proteger o sistema financeiro brasileiro de possíveis instabilidades. E por falar em mudanças, essa nova resolução revogou um monte de resoluções antigas, né? Me explica isso melhor. É verdade. A resolução conjunta no 13, ela meio que passou a régua em tudo que existia antes sobre investimentos estrangeiros. Tipo a resolução no 2687 de 2000 e a resolução no 4383 de 2014. A partir de agora é ela que manda no pedaço. Caramba, é uma mudança radical, né? Mas e se alguém precisar consultar as resoluções antigas, o que acontece? Calma, a resolução garante que os registros antigos vão continuar disponíveis para consulta por 1 ano após a entrada em vigor da nova regulamentação. Então quem precisar dar uma olhadinha no passado ainda tem um tempinho. Ufa, que bom. É importante ter esse período de transição para ninguém se perder no meio do caminho. Mas diz uma coisa, essa nova resolução parece bem completa, mas qual o impacto real dela para o mercado financeiro brasileiro? Essa é a grande questão, né? A gente precisa entender como essa nova regulamentação vai influenciar o mercado e a economia como um todo. E aí que as coisas ficam interessantes. Aí que eu gosto, adoro quando a coisa começa a esquentar. Mas vamos deixar essa parte para o próximo bloco, porque o tempo tá voando. Combinado. Daqui a pouco a gente volta para desvendar os mistérios do impacto dessa resolução no Brasil e aí voltamos. Se preparem, porque agora a gente vai mergulhar de cabeça nos impactos dessa resolução, dessa nova resolução, para o mercado financeiro brasileiro. Beleza, tô pronto. Pode mandar brasa. O que você acha que vai acontecer com a entrada em vigor dessa nova regulamentação? Quais as suas apostas? Olha, eu vejo essa resolução como uma sinalização super positiva para o mundo. É como se o Brasil estivesse dizendo: ei, pessoal, a gente está aberto para negócios, queremos facilitar a vida de quem quer investir aqui. Fez sentido. É. É tipo abrir as portas e estender o tapete vermelho para os investidores estrangeiros, né? Exatamente. E essa receptividade toda pode trazer benefícios não só para o mercado financeiro, mas para a economia brasileira como um todo. É mesmo? Tipo, como? E dá uns exemplos. Imagina só. Com mais investimentos estrangeiros, a gente pode ter um aumento na oferta de crédito, o que pode levar à queda dos juros. Isso seria ótimo para as empresas, né? Elas poderiam investir mais, gerar mais empregos e, consequentemente, a economia brasileira como um todo ia sentir esse impacto positivo. Nossa, você tá pintando um futuro bem promissor. Mas me fala uma coisa, essa resolução não tem nenhum lado negativo, nenhum risco para a economia brasileira. É claro que todo investimento tem seus riscos. Um dos principais é a volatilidade dos fluxos de capitais. O dinheiro estrangeiro pode entrar e sair do país com muita rapidez, dependendo do humor do mercado internacional, sabe? Entendi? É tipo um relacionamento instável. Hoje tá tudo bem, amanhã já era. Isso mesmo. É. Boa analogia. E essa instabilidade pode gerar alguns problemas para o Brasil, como a desvalorização do real, a alta da inflação Sei. e até mesmo uma crise econômica, se a gente não tomar cuidado. Eita. Parece que a gente paca de olho nesse namorico entre o Brasil e o capital estrangeiro, né? Para evitar que as coisas terminem mal. Mas o que a gente pode fazer para controlar essa volatilidade? O governo precisa ter mecanismos de controle e regulação para evitar que essa entrada e saída de capitais estrangeiros cause grandes turbulências na economia. É como um bombeiro que precisa estar sempre atento para apagar qualquer princípio de incêndio. Entendi. É preciso ter um plano de contingência para evitar que a casa pegue fogo. Mas além desse risco da volatilidade, tem mais alguma coisa que a gente precisa se preocupar? Outro ponto de atenção é a concentração de investimentos em determinados setores da economia. Imagina que todo mundo lá de fora só quer investir no setor financeiro, por exemplo.
Ah. Isso pode gerar um desequilíbrio na economia, sabe? Deixando outros setores, como a indústria, a agricultura, meio de lado. Seria como um buffet de comida, em que todo mundo só quer comer os doces e ninguém toca nas saladas. No final, o buffet fica desequilibrado e a gente acaba com dor de barriga. É isso aí. E para evitar essa dor de barriga na economia, o governo precisa criar políticas públicas que incentivem os investimentos em setores estratégicos para o desenvolvimento do país, sabe? Distribuindo o capital de forma mais equilibrada. Faz todo sentido. Mas, me diz uma coisa. Com a chegada de mais investidores estrangeiros, o que você acha que vai acontecer com o mercado financeiro brasileiro? Ele vai ficar mais moderno, mais competitivo, com certeza. A tendência é que o mercado financeiro brasileiro fique ainda mais sofisticado, mais integrado ao mercado internacional. E que isso significa na prática para o investidor brasileiro, como eu? Quais as vantagens? Com mais players no mercado, a gente pode esperar uma maior oferta de produtos e serviços financeiros com taxas mais competitivas, mais opções de investimento. É como o supermercado que aumenta a variedade de produtos nas prateleiras e ainda faz promoção. Adorei a comparação. Quem não gosta de um bom desconto, né? Mas me fala uma coisa. Essa resolução também vai trazer algum benefício para o investidor brasileiro que investe na Bolsa de Valores. Sem dúvida. Com a maior presença de investidores estrangeiros, a Bolsa Brasileira tende a se tornar mais líquida, o que significa que vai ficar mais fácil comprar e vender ações, sem grandes variações nos preços. Ou seja, a bolsa vai ficar mais dinâmica e menos suscetível a especulações. Exatamente. E isso é ótimo para o investidor brasileiro, que vai ter mais segurança e previsibilidade para aplicar o seu dinheiro na Bolsa. Que notícia boa. E falando em setores da economia, quais você acha que vão se destacar com a chegada desses investimentos estrangeiros? Eu acho que os setores que já estão no radar dos investidores estrangeiros, como tecnologia, energias renováveis, devem continuar atraindo bastante capital. Por que esses setores? Bom, o Brasil tem um grande potencial para se tornar um polo de inovação tecnológica, né? As startups brasileiras estão bombando lá fora. E com a crescente preocupação global com a sustentabilidade, o Brasil, com a sua matriz energética limpa, diversificada, tem tudo para se tornar um líder em energias renováveis. Verdade. Essas áreas têm um futuro brilhante pela frente. Mas me fala uma coisa, essa nova resolução por si só já garante que o Brasil vai se tornar um imã de investimentos estrangeiros? Não é tão simples assim. A resolução é um passo importante, mas o Brasil precisa continuar trabalhando para superar alguns desafios que ainda afastam os investidores estrangeiros. Que tipo de desafios? A gente já falou sobre a volatilidade dos fluxos de capitais, a concentração de investimentos em alguns setores. Sim. Mas, além disso, o Brasil precisa simplificar o sistema tributário, que é um verdadeiro labirinto, né? E reduzir a burocracia que muitas vezes trava os negócios. É verdade. Essas coisas complicam a vida de qualquer empreendedor, seja ele brasileiro ou estrangeiro. E para completar o combo, o Brasil precisa garantir a segurança jurídica para os investidores, para que eles tenham certeza de que os seus direitos serão respeitados, os seus investimentos estarão protegidos. Ou seja, a lição de casa é grande. Com certeza. Mas eu acredito que o Brasil está no caminho certo. O governo tem demonstrado um compromisso com a agenda de reformas e o setor privado está cada vez mais engajado em tornar o Brasil um país mais competitivo, mais atraente para os investimentos. Então a gente pode dizer que o futuro dos investimentos estrangeiros no Brasil é promissor. Eu sou otimista. Acredito que o Brasil tem todos os ingredientes para se tornar um dos principais destinos de investimento no mundo. Mas, como a gente já conversou, o sucesso depende de um esforço conjunto do governo, do setor privado e da sociedade como um todo. É isso aí. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar para transformar o Brasil num país ainda mais próspero e desenvolvido. E você, ouvinte, o que acha de tudo isso? Tá animado com as perspectivas para o futuro do Brasil? A gente quer saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui no nosso site ou nas nossas redes sociais. Nossa, a gente cobriu muita coisa, hein? É impressionante como esse tema dos investimentos estrangeiros é cheio de nuances, né? A gente precisa pensar na resolução em si, nos impactos práticos para quem investe, nas consequências para a economia. É muita coisa. É verdade, sabe? A gente ainda nem tocou num ponto super importante que você mencionou lá no começo do nosso papo. A questão da tecnologia. Ela muda tudo nesse jogo, né? Verdade. Com a tecnologia, o mercado financeiro está cada vez mais globalizado, mas conectado. Hoje em dia, a gente pode investir em qualquer lugar do mundo com poucos cliques. É isso aí. E essa facilidade toda também impacta a forma como os investidores estrangeiros enxergam o Brasil. Eles têm acesso a informações em tempo real sobre o nosso mercado, podem comparar oportunidades, analisar riscos. Tudo isso influencia na decisão de investir ou não aqui. Então quer dizer que a tecnologia é uma ilhada do Brasil na busca por investimentos estrangeiros. Sem dúvida. A tecnologia ajuda a tornar o mercado brasileiro mais transparente, mais acessível para o mundo. E com essa nova resolução, que simplifica as regras, que busca uma maior igualdade de tratamento entre os investidores, o Brasil tem tudo para se destacar no cenário global. Mas me diz uma coisa,
essa resolução mira apenas em grandes empresas, investidores milionários, ou será que ela também pode beneficiar, sei lá, as empresas menores, os investidores pessoa física, como eu e você? Olha, essa é uma ótima pergunta. Apesar da gente ter focado bastante nos grandes players, a verdade é que essa nova resolução pode ter um impacto positivo em toda a cadeia de investimentos, inclusive nas empresas menores, nos investidores pessoa física. Sério, me explica melhor como isso seria possível. Com um mercado financeiro mais moderno, mais eficiente, mais integrado ao cenário internacional, as empresas menores podem ter acesso a novas fontes de financiamento com taxas mais competitivas. Isso pode dar um super impulso para o empreendedorismo, para a inovação no Brasil. Faz sentido. Muitas vezes as empresas menores acabam ficando de fora dos grandes investimentos, né? Seja por falta de acesso ao crédito, seja pela burocracia. Exatamente. E com um ambiente de negócios mais favorável, essa realidade pode mudar. Já para os investidores pessoa física, a gente pode ter um aumento na oferta de produtos e serviços financeiros, com mais opções de investimento, plataformas digitais mais intuitivas, mais acessíveis. Nossa, isso seria incrível. Imagina, poder diversificar a carteira de investimentos com mais facilidade, com mais segurança, sem precisar ser um expert em finanças, seria um sonho. Pois é, acho que a gente pode esperar muitas novidades positivas nesse sentido nos próximos anos. Estou animado para ver o que o futuro nos reserva. Mas falando em futuro, a gente precisa ser realista, né? O Brasil ainda enfrenta muitos desafios para se consolidar como um destino de investimento de primeira linha. A gente já falou sobre a burocracia, a complexidade do sistema tributário, a necessidade de garantir a segurança jurídica. Sim, com certeza. E além disso, a gente precisa ter em mente que o cenário internacional também influencia muito nas decisões dos investidores. Crises globais, conflitos geopolíticos, variações cambiais, tudo isso pode gerar instabilidade e afugentar os investimentos estrangeiros. O mundo está cada vez mais imprevisível. Mas, e aí, o que o Brasil pode fazer para se blindar dessas turbulências e continuar atraindo os investidores estrangeiros, mesmo em momento de crise? Eu acho que a chave está em fortalecer a nossa economia, promover a estabilidade política e continuar investindo em áreas estratégicas, como infraestrutura, educação e inovação. Quando o Brasil demonstra solidez, resiliência, um ambiente propício aos negócios, os investidores estrangeiros se sentem mais seguros para apostar no nosso país. Então, no final das contas, o sucesso do Brasil na atração de investimentos estrangeiros depende de um esforço conjunto do governo, do setor privado, da sociedade como um todo. Exatamente. É como um time de futebol. Todos precisam jogar junto, com garra, com determinação para alcançar a vitória. Que analogia perfeita para a gente encerrar o nosso mergulho profundo de hoje. E você, ouvinte, o que achou da nossa conversa? Deixe seu comentário aqui no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente adora saber a sua opinião. E para quem quiser se aprofundar no tema dessa resolução, vale a pena dar uma olhadinha no site do Banco Central, da CVM. Lá vocês encontram o texto completo da resolução, além de outros documentos importantes. Ótima dica. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos profundos. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima.